Então, crianças, hoje mais uma aula, não é isso? E nós veremos agora extrativismo. Nas duas últimas a gente observou agricultura e pecuária, né? A agricultura trata-se justamente do cultivo, né? Da vegetação, ou melhor, do plantio de diversos, como milho, tomate, cebola, as raízes como macaxeira, né? Que nós nos alimentamos, vez por outra. Enfim, e também é de lá que retiramos matérias-primas para fazer outros produtos, como a gente conheceu pelo trigo, né? Na questão da pecuária, a gente conheceu que, neste caso, trata-se de animais. O cultivo, não. Mas como é que eu vou dizer? O tratamento de animais, o desenvolvimento dos animais, porque estes animais vão servir em algum momento, ou na nossa alimentação, ou vão servir para derivados, como linguiça, como queijo, como o seu iogurte, seu todinho, e assim por diante. No caso do extrativismo, que é essa que vamos falar agora, olha só, extrativismo, é uma atividade também econômica que faz parte do setor primário, né? Lembrando que no setor primário a gente encontra a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E do que se trata essa atividade, né? Vamos tentar entender. Trata-se da extração de recursos provenientes da natureza. Ou seja, nada do que vocês estão vendo aqui é cultivado, é plantado. Pelo contrário, é extraído da natureza, como a própria palavra diz, extrativismo. É extraído. É diferente da agricultura e é diferente da pecuária, porque nos dois casos precisa que se cuide do gado, né? E precisa-se que cuide-se do plantio de diversidades de frutas, de verduras e legumes, não é isso? Nessa situação, não. As pessoas vão em busca realmente do recurso que está na natureza. E ele pode ser de três tipos. Animal, vegetal e mineral. Para a gente entender o animal, consiste, olha aqui, tá bem claro, consiste na atividade de captura de animais. Por exemplo, os índios, né? Os índios, muitos ainda, alguns, né? Nem todos, mas alguns indígenas, eles ainda fazem a caça de certos tipos de animais, né? Animais estes que estão no seu habitat. E o que é isso, habitat? O ambiente que eles vivem, que moram, tá? Que se desenvolvem. Aí aqui cita algumas principais atividades do extrativismo. Temos aqui a pesca, temos pesca de peixes, lógico, né? De camarões, coletas de caranguejos e ostras. E aqui nós temos duas imagens que representam bem isso. Neste caso aqui, estamos vendo que há pesca artesanal em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Esta imagem, né? Pesca artesanal em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E nesta situação, nesta imagem, nós temos a coleta de caranguejo. No mangue, no habitat, em Cairu, Bahia. Ambos estão indo atrás de alimentos, não é isso? Porém, observem-se, lembre-se, esses animais estão no seu habitat. Eles não foram mantidos como os bois, como as aves, em um espaço para se desenvolverem para que depois a gente possa consumi-los. Aqui não, aqui essas pessoas vão atrás, vão extrair da natureza exatamente esses alimentos, esses elementos que fazem parte do extrativismo. E o extrativismo vegetal? Vamos botar outra corzinha aqui, esse vermelho. O extrativismo vegetal envolve coleta de produtos que crescem em áreas de vegetação de forma espontânea.
Por exemplo, olha só, o açaí. Pois é. Aqui essa plantação não, perdoe. Essa planta, né, que dá o fruto do açaí, vamos assim dizer, ele não foi plantado, cultivado para que esteja aqui, ok? Não. Mais uma vez, está no seu habitat, está no seu lugarzinho e o ser humano vai e faz a extração. Olha o látex, lembra do látex que nós vimos? Ou melhor, vocês não viram, mas foram perguntados alguma coisa a respeito do látex em sala de aula, no presencial. Aqui a árvore, né, que vai dar o leite. Esse leite é colhido, tá? É deixado aqui, é feito riscas na árvore e é então colhido para ser tirado e assim vendido e comercializado. Mais uma vez a gente tem que lembrar, ambos também não estão em lugares que foram plantados e cultivados, tá certo? Mineral. Sim, o mineral. Vocês devem conhecer alguns elementos minerais. Nós temos, por exemplo, o mais comum entre nós, porque a gente vê no braço de alguém, no pescoço de alguém, enfim. Nós temos aqui, por exemplo, o ouro e a prata. São elementos minerais que vão ser extraídos aqui, ó, nesses ambientes. Mas para que possa ser retirado da natureza, é necessário que haja sim uma movimentação humana, tá? Mas lembrando, esses elementos, assim como outros elementos, eles vão estar no seu habitat. Tudo bem? Então, ó, como aqui diz, essa atividade pode ser desenvolvida de maneira simples, manualmente e com o uso de poucas ferramentas. Imagem A, né? Poucas ferramentas. Ou também por meio de equipamentos modernos e de alta tecnologia, imagem B. Nesse caso aqui, ó, extração de ouro no rio Gardon, em Gard, na França. E no caso desta, mineração de manganês em Joanesburgo, na África do Sul. Pois é, são extrações do seu próprio habitat, o homem vai, usufrui desse espaço para poder fazer essas extrações. Mas a gente tem que lembrar o quê? Que essas extrações, mesmo sendo de maneira natural, nos ambientes naturais, né, que eles vão estar, tem que ter um limite. Exatamente. Tudo tem que ter um limite. Porque se é constante, é sempre feito de maneira contínua, esses elementos esses alimentos, como a pesca, como o caranguejo, como esses outros produtos aqui, a matéria-prima, ou melhor, o açaí, o látex, eles podem, aos poucos, irem se tornando desgastados. Não somente desgastados, como também podem se tornar produtos do extrativismo já extintos, né? E temos que saber que em ambas as situações, nas três situações, a gente precisa manter, principalmente quem vai fazer o manuseio dessas atividades, ter consciência do uso adequado, né? Porque quando a gente utiliza tudo isso aqui, a gente acaba produzindo mais lixo, acaba produzindo mais consumismo. E isso não é bom para o meio ambiente, não é. Porque vejamos aqui, ó, na mineração a gente observa o tanto que esta máquina está abrindo, né? Abrindo espaço nesses terrenos, deixando a terra, o solo mais, como é que eu vou dizer, mais fragilizado, sem fertilidade, acabando com, desmatando florestas. Então, de certa forma, tem um lado positivo, porque a gente utiliza sim, mas tem esse outro lado negativo. Há um desgaste na natureza, em que muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, a natureza precisa de anos para se recuperar, né? E nós utilizamos os recursos que a natureza nos dá de forma muito rápida, muito
ligeira. E aí é onde há os problemas que a gente já conhece, que são os problemas dos impactos ambientais, ok? Bom, essa é a atividade, ou melhor, perdão, este é o assunto que eu quis dividir com vocês, assim como vou dividir com os que estão presentes, e vou mandar a atividade escrita no caderno, escrita no quadro, para os da sala e para vocês, tá certo? Assim que estiver pronta, eu envio, tá bom? Então, ficamos com nossa próxima aula, certo, meus queridos? Tenham um excelente dia. Beijo, tchauzinho.